Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aproveitando que estamos em pé, vamos fazer uma leitura na parte A do versículo que foi tirado para tema desta campanha, Mateus capítulo 16, o versículo 19. A parte A vai dizer assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Vamos também abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6, o versículo 11. E a primeira parte do versículo 12. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11 diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Gratidão ao meu amigo Espírito Santo, que usa de misericórdia para que nós possamos ser ministradores da sua palavra. Aos nossos pastores, meu agradecimento pelo apoio. Estou até com um pouco de vergonha. Adoecemos em outubro, pregamos o mês todo de outubro, o mês todo de novembro. Eu não apareci em outubro, em novembro, dezembro eu viajei, janeiro eu viajei, Quando pedi o número do pastor Júlio, eu tinha até vergonha de dar, porque eu falei, vai dizer, não é mais minha ovelha não, Mas estamos aqui de volta e vamos permanecer dentro da vontade de Deus, que isso é o mais importante. Nós estamos olhando para um texto que já foi trabalhado no seu contexto, nos primeiros 2 dias de campanha, muito bem trabalhado. Pastor Robson, depois Danilo ou Daniel? Daniel trabalhou muito bem o contexto da aplicação deste tema. Hoje nós vamos fazer algo que se chama pregação temática, que a teologia nos permite tirar um tema para fora sem cometer um erro teológico, uma exegese, O que eu não pretendo cometer aqui é um erro teológico, mas nós não vamos trabalhar mais com o contexto da palavra que já foi trabalhada nas 2 quinta-feiras. Se você não veio, entra lá na igreja do Cedro e ouça essas mensagens que foram minuciosamente, com excelência trabalhadas. O Espírito Santo colocou algo diferente ao meu coração. Estávamos terça-feira aqui e recebemos alguns lampejos que o nosso pastor deu acerca desta palavra, algumas verdades bíblicas. E eu disse: ô Jesus, como o Senhor é bom comigo, Já fiquei antenada na pregação do pastor para pegar alguma coisa para hoje, porque ele ministrou pertinho, bem pertinho do tema desta campanha. E nós fomos ensinados que a maior porta que nos abriu a luz da Bíblia e que nós não temos acesso à chave, e ela foi aberta por Cristo na cruz do Calvário, se chama a porta da salvação, da qual nós adentramos por ela e estamos, como aprendemos terça-feira, vivendo fases que vai atingir proporção, fases que vai atingir dimensão, fases que vai atingir um crescimento no reino espiritual. Então, quando adentramos a esta
porta da qual nós não temos acesso à chave, que é a porta que a Bíblia diz que Deus abre, ninguém fecha, mas que haverá um dia que Ele vai fechar a porta, e mais não terão acesso nem de dentro para fora e nem de fora para dentro. É o que aconteceu com a família de Noé no dilúvio. Ninguém mais podia entrar e ninguém mais podia sair, porque chegou o tempo de que a porta da salvação será fechada. Eu preciso te dizer isso, querido amigo ouvinte que está conosco nesta noite, nas lives ou aqui presencialmente. A porta da salvação ainda está aberta, mas logo, logo ela vai se fechar. Aleluia. Mas nós acessamos esta porta, acessamos essa dimensão espiritual, e dentro desta dimensão espiritual, nós ganhamos o que chama de reino. Se nós formos catalogar, pastor Jaimir, à luz da Bíblia, nós vamos ver que nós passamos por, eu não posso dizer fases, mas foi dado a nós alguns direitos, foi dada a nós algumas virtudes, reivindicações que nós podemos ter, porque antes nós éramos chamados de criatura, e ainda somos criatura, criados à imagem e à semelhança de Deus, mas quando nós entramos pela porta da salvação, nós adquirimos algo além disso. Nós agora somos chamados de filhos, nós ganhamos o direito à paternidade. Quando nós entramos pela porta da salvação, nós também ganhamos o título de servos. Nós fomos chamados para servir, porém quando nós entramos pela porta da salvação, nós ganhamos o direito ao reino, e quando nós ganhamos o direito ao reino, nós somos chamados cidadãos. E quando nós falamos de reino, nós temos algumas fases ou alguns critérios que é necessário ter num reino. Entre eles nós temos o critério de que precisa ter um rei, precisa ter um território. É por isso que Mateus capítulo 6, na oração que Jesus vai deixar de exemplo para nós, ele vai dizer: venha a nós o vosso reino, venha a nós o teu reino. Ou seja, ele está dizendo: ocupe um espaço territorial. Então, para haver um reino, precisa ter rei, precisa ter território, precisa ter cidadão, precisa haver uma constituição, que nós já temos, que é a palavra, precisa haver lei, governos, e como cidadãos do reino, nós usufruímos de privilégios. A primeira aplicação que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite, ele me disse que a igreja precisa romper uma barreira, a barreira do direito à acessibilidade do reino. Como assim, irmã Alessandra? Eu estava olhando, eu sou paranaense, pastor Davi. Lá no Paraná a gente fala molhos de chave, né? Porque molho para nós é roupa de molho, é molho de extrato de tomate, né? Chaves, o coletivo de Chaves, irmão Gilvan, é molhos. E nós já tivemos a experiência, eu estava fazendo a minha mudança o ano passado, e no meio da mudança eu encontrei um molhos de chaves, que eu não sabia que porta abria, sarabagaias. Eu estava orando ao Senhor e o Espírito Santo me comunicou, porque há pessoas que entraram pela porta da salvação, mas elas estão com molhos de chave em as suas mãos, e elas não sabem que portas podem ser abertas. Elas ainda não acessaram o direito que elas têm de cidadãos do reino, de adentrar aos benefícios que o reino proporciona. Tem crente que tem chave, mas não sabe que porta abre. Tem crente que vê a porta, mas não tem a chave.
Nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, o Senhor trouxe ao meu coração alguns exemplos, e vamos terminar com Samuel que nós lemos, mas nós vamos ver algumas pessoas religiosas que não conseguem exercer este direito, e pessoas não religiosas que adentraram a este direito, a esta benéfica, a esta bem-aventurança. Eu tenho certeza, eu sei que o Espírito Santo num dia desses vai tocar no coração dos nossos pastores para fazer uma temática num culto de doutrina, num culto de ensino sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, para que a gente entenda a proporção e a grandiosidade disso. Mas nós temos como cidadão do reino de Deus acesso a algumas chaves. E quando eu estou olhando para a Bíblia Sagrada, eu estou indo para Mateus, no capítulo 8, e eu estou vendo um homem não religioso, um centurião de Cafarnaum, pegando uma chave e acessando um negócio extraordinário no reino de Deus. Ele chega diante de Jesus e a temática ele vem pedir por favor, em favor de um menino, seu servo, um rapaz, um jovem pequeno que ficou em casa, terrivelmente doente. E quando ele adentra a presença de Jesus e ele narra este fato, rapidamente Jesus o interrompe e diz: eu vou lá curar ele. Mas aquele homem que não é um religioso, aquele homem que não está nas práticas da religião, mas que está entendendo, que está acessando uma chave que se chama entendimento da autoridade de Deus, ele diz: não precisa ir lá não. Eu estou entendendo. Eu estou analisando no meu mundo diário que o César está em Roma. Eu estou aqui na Palestina, mas César lá em Roma me deu a autoridade de estar na Palestina exercendo em nome de César um poder. Olha o entendimento que este homem vai ter, irmãos. Entendimento que muitos dos discípulos ainda não haviam tido. Ele está dizendo: existe alguém que ficou lá no reino, que é superior a mim, que está coordenando tudo. Ele me deu autoridade, e nessa autoridade que ele me deu, eu dou uma palavra apenas para os meus, e eles vão e executam tudo, porque eles sabem que eu estou sobre a autoridade de César. Ele está olhando para Jesus e está dizendo: eu sei que existe um que está acima, que está sobre você, que se chama Deus Pai, aleluia, e Ele está te dando autoridade para dizer apenas uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. Oh glória! Eu preciso te dizer nesta noite: você é cidadão do céu, você tem direito a esta chave, autoridade, reconhecimento da autoridade do Cristo, do Filho, do Pai, do Deus que você serve. Eu estava ontem ministrando ali em Navegantes, em uma campanha chamada Primícia. Estudávamos sobre este assunto que no mundo espiritual é importantíssimo, não mais por causa dos rituais, mas por causa da ação espiritual que ela carrega. Mas o Senhor não me deixou trabalhar muito neste texto e me levou para duas mulheres que em um mesmo ambiente, uma acessa e a outra não acessa. Uma religiosa, uma conhecedora, uma israelita, outra moabita. Outra fora
fora do contexto, fora do ensino, e para piorar um pouquinho, com uma palavra, com uma lei que subjugava a sua mente, dizendo: moabita não habita na minha casa, moabita não entra no meio da minha tribo. Mas eu estou olhando para Noemi e eu estou vendo ela simplesmente, irmãs, não acessando o direito de cidadão do reino de Deus. Porque primeiro se sai por causa de circunstâncias, se sai do lugar da promessa. Belém é chamada a terra do pão, e a circunstância está dizendo: faltou o pão na terra do pão. Só que a gente precisa entender, e eu estou aprendendo muito com esta mensagem. O pastor Adriano ministrou quarta-feira na campanha de manhã ali na consagração, sobre descansar no Senhor, e ele disse estar aprendendo. Eu olhei para ele, eu falei: se você está aprendendo, eu estou engatinhando, meu filho, né? Descansar no Senhor, aquietar no Senhor, confiar, esperar no Senhor. E era justamente isso que Noemi e Elimeleque deveriam fazer: esperar, ter confiança, não sair do lugar da promessa, que se chama Belém. Mas quando eles saem de Belém, vão para Moabe, a Noemi perde seu esposo, seus filhos. Há uma circunstância muito maior, muito mais contrária. Eu vejo aquela mulher voltando para Belém, acessando uma única chave chamada culpa. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque Deus me feriu, Deus me fez amarga, Deus pesou as mãos sobre mim. Aí eu olho uma menina moabita que de repente não tem tanto conhecimento da lei, da Torá, dos preceitos, mas ela chega junto com a sua sogra numa insistência, dizendo: não instes para que eu te deixe, teu Deus é meu Deus, aonde você for eu vou, onde você morrer ali eu fico também, olha, eu só te deixarei com a morte, fora isso não adianta você querer que eu fique, eu estou decidida a ir. E quando eu estou olhando para Ruth, eu estou vendo uma menina que está sendo formada para algo extraordinário, e ela vai acessar algumas chaves extraordinárias. Olhando para o texto, eu lia e o Senhor me dizia: a primeira chave que ela acessa é da humilhação. Ela vai chegar no capítulo 2, versículo 9 ao 10, para Boaz, e ela vai inquirir-lhe com uma pergunta, dizendo: por que você me faz tão bem, sendo eu uma estrangeira? Ela está, vamos conjecturar no mundo espiritual, é como ela estivesse como aquela mulher cananeia em Mateus capítulo 8, chegando diante de Jesus. Ela está perguntando: por que, Senhor, você está me dando o nome de cidadã do reino dos céus, se eu sou apenas uma estrangeira? Se eu, na concepção e no conhecimento que Ruth tinha, ela conhecia, ela sabia, Noemi já devia ter lhe explicado, porque no caminho de volta Noemi quer deixá-las, porque Noemi sabe que ela não pode levar uma moabita, sabe que Ruth como moabita sofreria discriminações, mas ela está olhando e ela está dizendo: por que, Deus, você me amou tanto, mesmo eu sendo imperfeita? Ela está acessando uma chave chamada humildade, uma chave chamada gratidão, uma chave chamada convicção de esperança para dias melhores.
Eu acho interessante porque Ruth não vai tomar um posicionamento de quem está se acomodando no mundo espiritual. Quando ela chega em Belém, o texto não diz, mas pela sua postura, pelo seu comportamento, eu entendo que ela já está instruída em algumas leis, já lhe foi ensinado algumas leis do povo de Israel, porque o primeiro comportamento dela, dizer para Noemi não vou ficar aqui chorando lamúrias não, eu vou acessar alguma coisa, eu vou trabalhar. Eu vou para os campos, Noemi, ver se eu pego alguma coisa para a gente ter pelo menos alimento, para a gente ter o que comer. Eu estou chamando para mim a responsabilidade. Eu acho lindo que quando Ruth sai para o campo, a Bíblia vai usar um termo, pastor Júlio, que eu olhei, eu só trouxe 3 Bíblias, minhas Bíblias estão tudo em São Francisco. E eu queria ver o termo original, mas esta Bíblia, a NVI, vai usar um termo chamado casualmente. Ruth estava colhendo espigas, colhendo aquilo que caía. O escritor vai explicar que não havia separação de lavouras, né? Ela poderia ter começado no do Zé, já estaria no do Mané, no do Dito, e caiu na do Boaz. A Bíblia vai usar esse termo, casualmente. Casualmente, Ruth caiu justamente no campo de Boaz. Mas conhecendo Deus que honra pessoas que acessam chaves da humildade, eu não estou vendo casualidade nisso, eu estou vendo providência de Deus. Porque Ele honra os que se humilham, Ele honra os que acessam esta porta de entrada no mundo espiritual. Ruth está então colhendo espigas, colhendo o que sobrava nos campos de Boaz. Eu acho interessante, irmãos, e isto se aplica para nós no mundo espiritual, que quando Boaz vê Ruth, o sentimento é de perguntar ao capataz que está organizando tudo, quem é esta menina, que eu não vi ela aí, eu não contratei ela, o que ela está fazendo. Eu acho interessante que o capataz vai dar algumas referências de Ruth, e as referências são: ela é moabita, ela veio junto com Noemi, a sua sogra, ela é viúva, mas tem outro detalhe, ela chegou cedo. Ela chegou cedo aqui. Ela chegou cedo e ela não parou para nada. Ela não senta, ela não come, ela parou um pouquinho debaixo da sombra, tomou uma água. Ela está em pé o dia inteiro, pegando espigas, pegando o que sobra. Eu fico olhando porque nós cristãos, principalmente, perdão, irmãos, eu vou pedir perdão porque eu tenho 50 anos e praticamente 50 anos de crente. Nós, principalmente os cristãos, os velhos crentes, né? Nós estamos um pouco assim que acomodados no mundo espiritual. Mas Ruth é aquela nova convertida, que é onde nós já não estamos vendo condição de sair nada. Ruth está insistindo e dizendo: eu estou cedinho aqui, Jesus, eu não saio daqui sem a minha porção. Eu estou entendendo que Ele me colocou no lugar em que eu posso ser abençoada, e que eu também serei motivos de bênção para minha sogra que ficou em casa. Ela está sendo movida pela uma responsabilidade de reino, porque reino não tem a ver só com você, reino tem a ver com portas que serão abertas para o vizinho do lado, para o vizinho da frente, para o
reinos. E com essa consciência ela está dizendo: eu não posso titubear, eu não posso dormir, eu não posso ficar parada, eu tenho que chegar cedo, me esforçar muito, porque eu quero beneficiar não só eu neste reino, mas eu preciso beneficiar pessoas neste reino. Você está pegando aí? Está pegando o que Deus está te esclarecendo nesta noite? Pega aí, porque é profético da parte de Deus. Deus não te chamou apenas para entrar pela porta, acessar a porta. Deus te chamou também para gerar esta bênção para todos os que estão à tua volta. Vamos caminhando para o final. Eu estou aprendendo a pregar menos, viu, pastor Davi? Glória a Deus. Eu passei uma vergonha navegando, irmão. Não essa vez, antes, em novembro, eu preguei lá numa quinta-feira, numa igreja AD Bom Pastor. Eu passei uma vergonha tão grande, porque esse relógio é uma bênção para quem é cego. Mas aqueles relógios de ponteiro eu sofro muito, pastor, muito. E era uma igreja, não grande como a nossa, né, mas grande. E o relógio lá de ponteiro. E a pastora, era do ciclo de oração, me deu a oportunidade. E eu disse: nossa, pastora, tão cedo? 1h30? Porque eu estava olhando para o relógio e era 7:45. Na minha visão, mas era 7:45. E a pastora não falou nada, deixou eu naquela sintonia de que eu ia pregar 1h30, né? E eu estou pregando. E pregando. Me deram 1h30 para pregar, eu fiquei até, né, feliz da vida. Aí o pastor que não estava chegou. E aí ele fez um bilhete desse tamanho, colocou na Bíblia e escreveu assim: irmão, o horário já estourou, ora e termina, por favor. E eu olhei direito para o relógio, arrumei o óculos, era 8:45 quando eu recebi a mensagem, já era 10:20 e eu ainda estava pregando. Na minha concepção era 9:20. Pastor, se tivesse um buraquinho, eu entrava lá dentro e não saía nunca mais. Eu olhei para aquilo, para a igreja, eu perdi o rebolado, né? Perdão da palavra. E eu disse: o que eu faço agora, pai? Porque eu estou fervendo aqui. Estou fervendo e já é 10:20. O que eu fiz, Jesus? Nunca fiz isso. Pedi perdão para a igreja e disse: irmão, deixa para lá. Toma aqui, pastor. Vou. Aí o Espírito Santo falou: a obra ainda é minha. Você ainda é vaso. Eu ainda tenho uma coisa para falar. Eu disse: então, chega junto, Espírito Santo. Você chegando junto, eu não tenho medo, não. E ainda o Espírito Santo levou até 10:30 o negócio. Olha, mas eu acho que lá eu não volto mais não, pastor. Então, depois dessa, eu estou aprendendo a pregar menos. E tomar mais cautela com o relógio. Porque essa varada eu não quero tomar nunca mais, não, irmãos. Então, vamos para a conclusão. Vamos caminhar para aquilo que está queimando um pouquinho mais forte no meu coração. Nós lemos em Samuel um versículo muito conhecido dos irmãos, e nós não vamos enfatizar isto. Nós lemos o versículo 11: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me levou para Abinadab e para Obed-edom, justamente para este critério chamado acessibilidade. Pessoas que podem começar a campanha, e por isso que Deus está te interrompendo justamente quase que no meio da campanha, porque no meio as coisas se decidem irem para frente ou recuar para trás. Deus está chamando a tua atenção nesta noite para o tipo de acessibilidade que você vai ter, a decisão de acessar ou não os direitos que você tem, que o reino te proporciona.
ou se você vai viver apenas nesta fase que você entrou de caminhar apenas uma milha, uma légua e ver as águas batendo apenas nos seus joelhos ou batendo apenas nos seus calcanhares, ou se você vai decidir que você é cidadão do reino e que você tem direito a acessar mais e mais. Você vai olhar para o teu molho de chave e dizer: há algumas chaves aqui que eu não estou acessando, que eu tenho direito, mas eu não estou acessando. E quando eu olho para Obed-Edom, ele vai nos dar uma lição extraordinária, irmãos. Ele vai nos dar uma lição que não é tempo de crente, que não é tempo estando na igreja, que não tem relação à quantidade, mas que tem relação à intensidade que você aplica. Porque Abinadab está com a arca, a mesma arca, não tem nada diferente na arca, não foi tirado nem colocado nada de diferente. Abinadab está com a arca 20 anos. 20 anos, um religioso com a arca lá dentro e ele não acessa nada. Não tem nada para contar do período que Abinadab esteve com a arca em casa. Você não vai encontrar simplesmente uma fala de que ele fez Eleazar, o seu filho, responsável pela arca. Não há mais nenhuma fala. São 20 anos e nenhum acesso. 20 anos e nenhuma porta é aberta. 20 anos e não há um sentimento sequer, uma ponte, um resquício de sentimento chamado: houve alegria na casa de Abinadab por causa da arca. Não tem. Houve paz na casa de Abinadab por causa da arca. Não tem. Houve refrigério na casa de Abinadab por causa da arca. Não tem. São 20 anos com a possibilidade de acessar, mas ele escolhe ficar com o molho de chaves guardado na gaveta. Mas aí, em contrapartida, tem um homem que no meio do caminho recebe a arca. Vamos conjecturar um pouco, vamos entrar, como se fosse um filme. A arca chegando na casa de Obed-Edom, aleluia. Obed vai chamar a esposa, os filhos, e vai dizer: prepara o melhor lugar, o lugar de destaque na casa, um lugar que nós possamos ter acesso com facilidade, porque eu quero ter acesso à presença com facilidade. Eu não posso me esquecer da presença. Eu quero acessar esta chave chamada intimidade todos os dias. Obed-Edom não precisa de tempo. Ele precisou apenas de 3 meses para que a palavra de Deus escrevesse algo a seu respeito. E algo é: o Senhor abençoou toda a sua casa. Eu vejo Obed recebendo aquela notícia diferente de Abinadab. Tanto Abinadab, até o próprio Davi estavam um pouco preocupado, um pouco pode-se dizer apreensivo, porque principalmente Davi no trâmite da locomoção da arca, houve ali percas, houve ali um desagrado. Então alguns historiadores vão dizer que na mente de Davi, Deus estava
se desagradando do povo, haveria alguma coisa que estava fora da conformidade. Então Davi tem um receio de novamente buscar a arca. Então poderia olhar para Obed e entender que ele receberia aquela arca com medo, preocupação, de cair sobre a casa dele algo parecido com o que caiu com a família de Abinadab. Mas ele não reage dessa forma. Ele reage de uma forma diferente, uma forma com entendimento. E a forma com entendimento que ele recebe é: eu vou acessar o melhor dessa arca. Eu vou acessar o melhor deste reino. Eu vou acessar o melhor que eu posso acessar do direito que eu tenho de ser cidadão do reino de Deus. E no seu conhecimento, alguns historiadores, o pastor MacArthur vai dizer, na sua alegria, na alegria que ele tem de receber a arca do Senhor, ele vai acessar as bênçãos para ele e para a tua casa. Quando nós entendemos e sentimos a alegria do Senhor, nós usufruímos do melhor do reino. Vamos concluir com o versículo 12, que nós lemos como um bálsamo, e o grupo já se prepare aí, como um bálsamo para a nossa alma, para a nossa vida. O versículo 12, a parte que nós lemos, diz assim: por amor da arca de Deus. Chega aos ouvidos de Davi, não mais uma informação como a que chegou de Abinadab. Olha, a arca ficou lá 20 anos na casa de Abinadab, não houve resultados nenhum. E para piorar um pouco, na locomoção, Deus manifestou a sua ira e o seu furor. Era esta a última informação que Davi tem com relação à arca. Pode-se entender que há uma preocupação nele. Mas aí o versículo vai dizer: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Foi, pois, de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. O que esta palavra por amor à arca de Deus está dizendo aqui neste contexto e neste versículo? Ele está dizendo: fique tranquilo, o rei se compromete. Fique tranquilo. Ele está demonstrando que por amor à palavra de Deus vai se cumprir aquilo que ele te falou. Que por amor ao compromisso e à promessa de que a sua palavra não volta atrás, de que quando ele fala, ele estabelece, por amor a esta palavra, ele vai cumprir o que ele te prometeu. Aleluia. Ora, não há em nós nenhuma, como eu posso usar a palavra, não é direito, porque se eu usar a palavra direito, não é bem posta. Paulo vai dizer, nós não éramos dignos, não há em nós nenhuma dignidade, não havia em nós nenhum privilégio para que ele olhasse para nós e nos amasse e morresse na cruz do Calvário. Mas por amor ao Pai, a obra escrita desde o início da fundação do mundo, por amor a isto ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Por amor à palavra, por amor à igreja, por amor ao reino, por amor à arca, por amor ao compromisso, e vamos além, por amor a mim e a você, eu lanço uma palavra profética
profética nesta noite. Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, aleluia. Haverá dias de novidade na tua casa, dias em que outros olharão e dirão: é novo convertido, está vivendo a fase da alegria do novo convertido. Não, você está vivendo a fase dos 3 meses, o período dos 3 meses que você entende que foi colocado nas tuas mãos um molho de chaves que te dá acesso a relacionamento com o Pai, a cumprimentos da promessa, a alegria do Espírito Santo. E a notícia que vai se ouvir a teu respeito: Deus está abençoando aquela menina, aquele menino chegou ontem na igreja, olha já como ele ora, olha já como ele prega, olha já como ele fala, olha já como ele canta, olha já como ele se posiciona, olha já como ele se veste. Ele está entendendo: eu sou cidadão do reino de Deus, e eu estou pegando, eu estou admitindo, eu estou entrando no direito que eu tenho de acessar as coisas que o reino me prometeu. O reino te promete bênçãos, o reino te promete esperança, o reino te promete paz, alegria, o reino te promete graça. Haverá dias difíceis, mas o reino está dizendo: eu vou cumprir tudo a teu respeito. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer 2 orações nesta noite. A primeira oração que eu quero fazer, o primeiro convite, 2 convites. A oração vai ser uma só, 2 convites. E o primeiro convite é para a tua alma que está cansada. Eu não sei se adentrou aqui nesta casa, eu orei para que isto acontecesse, porque essa casa é o hospital de Deus. Essa casa Deus levantou para que justamente pessoas cansadas, oprimidas, possessas, entrem neste lugar e saiam libertas. Eu orei para que sua alma entrasse neste lugar e para que o Espírito Santo falasse com você, tocasse no íntimo do teu coração e te alertasse para a necessidade que você tem desesperadamente de entrar pela porta da salvação. Por isso, o primeiro convite que eu quero fazer nesta noite: há uma alma para o Senhor nesta noite. Alguém que entrou aqui, que ainda não tem convicção, que ainda não acessou a porta da salvação e muito menos as demais portas que, como cidadão do reino de Deus, você tem direito. Mas nesta noite o Espírito Santo está te convidando: vem, filho amado, vem tomar posse do direito de cidadão do reino de Deus nesta noite. Alguém para Cristo nesta noite? Alguém para Cristo nesta noite? Há uma alma para Cristo nesta noite? Aleluia. Não há ninguém? Nós vamos para o segundo convite. O segundo convite é para você que está ou no segundo, entrou quinta-feira passada, ou entrou desde o primeiro dia na campanha, mas que depois que você entendeu acerca do reino e hoje você foi esclarecido acerca do direito que você tem de acessar as portas do reino de Deus, eu quero que você venha aqui à frente, porque eu vou orar por você. Os obreiros vão orar, vão impor as mãos. O pastor Davi tem aí uma equipe que já faz esse trabalho. Você que está na campanha, vem à frente, nós vamos orar. Nós estamos dentro do tempo. 9h18, eu tenho até 9h30 para entregar, né, pastor Davi? Ô glória! Pela primeira vez, né, pastor Júnior? Nós vamos orar. Vou cumprir o horário, irmão, pela primeira vez. Ô glória! Aleluia! Aleluia! Eu estava hoje à tarde em casa
E o Espírito Santo foi bem claro aos meus ouvidos. Ele disse: a minha igreja precisa entender que como igreja, sabe por quê? O Senhor tem movido muito meu coração, e eu estou sendo enfática a isso, porque nós vivemos um ano que nós estamos sobre uma temática chamada evangelismo. A chama não pode parar. E era justamente isso que Deus estava dando para Pedro, a chave do reino. Ele estava dizendo: você vai abrir as portas do evangelho para judeus, para gentios. Ele vai dizer em Mateus 18, se não me engano, versículo 18, ele vai também dar a mesma autoridade aos apóstolos, dizendo que tudo que ligares será ligado, tudo que desligar será desligado. Ele está dando a mesma autoridade para a igreja. Em Atos, no capítulo 2, ele está nos dando a autoridade do reino de Deus, para que nós possamos abrir portas e outras pessoas entrem por esta porta. Mas o Espírito Santo me dizia: como eu abro uma porta se eu mesmo ainda não acessei a preciosidade do evangelho, a graça do evangelho, a alegria do evangelho? O evangelho é um peso, a igreja é um peso, sim, a religiosidade é um peso, mas o reino de Deus é alegria e paz. O reino de Deus é uma coisa diferente. Se você não acessou ainda, acesse nesta noite. Deus está te dizendo: tira este pensamento que o inferno colocou na sua mente, de você não ter os direitos. Deus me mandou te dizer, como cidadão do reino, você tem os direitos. Acesse-os nesta noite. Acesse-os nesta noite. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Dê liberdade ao conjunto, os obreiros. Você dê liberdade ao Espírito Santo, porque a palavra foi pregada. Agora você precisa se entregar, dar liberdade no seu entendimento ao Espírito Santo, para que Ele cumpra o que Ele veio cumprir nesta noite. Deus querido, Pai amado, estamos aqui, ó Senhor, te adorando, te louvando, te bendizendo. Não viemos aqui, Senhor, apenas, Senhor, para ser espectadores. Viemos aqui para acessar a tua presença. Viemos aqui para acessar o trono da glória, o trono da graça, o trono da presença. Estamos aqui acessando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estamos aqui para adorar. Estamos aqui para te louvar. Deus vai recebendo. Deus vai recebendo. Espírito Santo vai trabalhando. Espírito Santo vai fazendo. Espírito Santo vai enchendo. Olha aí, Deus. Capacita, Senhor. Capacita, Senhor. Arabagaias. As chaves de dons nesta noite. Acesse os dons do Espírito nesta noite. O reino não é miserável. O reino não está com precariedade. O reino não está segurando nada. O reino está de portas abertas. O reino está de portas abertas. Oh glória! O reino está de portas abertas. O reino está de portas abertas. Recebe, acessa a chave do dom. Acessa a chave do dom. Toma posse daquilo que o Senhor colocou na tua mão, daquilo que Ele te mandou fazer. Adquirido, há direito adquirido, há direito adquirido, filho, direito de acessibilidade. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Dele, é por causa dele, é por amor à arca, é por amor à palavra, é por amor ao propósito. Ele
está te dizendo: eu cumprirei todas as coisas.